Atos capítulo 2. Antes da exposição, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um momento que eu tive com outro irmão, o irmão que é bombeiro. Foi uma conversa muito agradável, nós nos conhecemos melhor, nós não tínhamos ideia do quão aquele irmão era abençoado e da história de vida dele, mas enfim, ele é bombeiro. E nós falando sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, ele então me fala de algo extraordinário, algo que me deixou impressionado. Sendo ele bombeiro, ele falou para mim de um fenômeno conhecido como flashover. Me perdoem o uso do termo em inglês aqui, mas vai ficar tudo claro. Para ele que é bombeiro, é algo que ele lida com naturalidade. O flashover acontece da seguinte maneira: quando o ambiente é tomado pelo fogo em apenas um dos cantos. Imagine que no cantinho deste salão começou um incêndio. Esse incêndio continuou, ele agregou os materiais que estão ao redor dele e apenas num canto do salão este incêndio foi tomando proporções até que a fumaça começa a subir. O fogo, o incêndio, ele está apenas em um canto do ambiente. A partir deste canto, toda a fumaça gerada pela queima do material começa a ocupar o teto do ambiente. E não para da fumaça subir. O fogo vai consumindo material, fumaça subindo, até que a fumaça cobre todo o ambiente. Então nós temos um foco de incêndio apenas num canto de um lugar, mas todo o teto tomado de uma fumaça densa, uma fumaça que está ali a quase 600 graus. O curioso é que a partir do momento que ultrapassa-se a barreira dos 600 graus, essa fumaça pega fogo. O ambiente todo é tomado pelas chamas. E aqui é onde está o perigo para o bombeiro, porque neste momento ele pode tentar entrar no ambiente. E quando o bombeiro faz uma entrada e por ali passa o oxigênio, todo esse mar de fogo começa a correr por cima do teto, indo em direção a essa origem do oxigênio. O termo flashover é o termo que eles usam para colocar no relatório. Diante de um fenômeno desse tipo, o bombeiro então para diante de uma sala, onde todo o teto está tomado de fogo. E ali ele tem uma pergunta: o que farei? O que farei? O termo que vai para o relatório é flashover, mas no dia a dia, os bombeiros chamam este fenômeno de língua de fogo. Assim como este bombeiro tem que enfrentar uma transformação quando ele ataca a língua de fogo, e diz a lenda entre eles que o bombeiro que enfrenta a língua de fogo e tem o seu capacete derretido na tentativa de salvar uma pessoa, ele guarda aquele capacete como um troféu, porque naquele dia a vida dele foi transformada. Nós estamos diante de muitos relatos, nós estamos falando de Pedro. Hoje nós vamos ver mais um pouco deste apóstolo, que é tão parecido com cada um de nós. O tema do nosso sermão é: o que faremos, irmãos? Atos, capítulo 2, acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfígia, do Egito e das regiões da Líbia,
nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus mediante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certa por toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-os desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Nós estamos diante da Tua verdade. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos traga a compreensão e, principalmente, Pai, que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua vontade em nossa vida, Pai. Ajuda para que a cada dia a nossa vontade seja única e exclusivamente a Tua vontade, Pai, que é perfeita, boa e agradável. No nome santo do Teu Filho Jesus, Pai, que nós oramos neste momento. Amém. Nós estamos diante, então, de um relato de um fenômeno extraordinário. O livro de Atos, ele é composto quase que 30% apenas de sermões ou discursos. Talvez depois do Sermão do Monte, esse discurso de Pedro seja o mais importante de todos, porque
temos 3 motivos. Ele primeiro inaugurou a era do Espírito Santo. É agora, cheios do Espírito Santo, que Pedro está com ousadia, intrepidez, segurança, convicção, falando das maravilhas de Deus. Em segundo lugar, porque ele produziu um efeito poderoso, e não só poderoso, um efeito imediato. Quase 3.000 foram acrescentados à Igreja do Senhor. E este sermão de Pedro, então, se transforma num padrão para a pregação. Muito provavelmente você já deve ter ouvido este sermão de Pedro sendo anunciado como o padrão correto. Leia a Escritura, explique as Escrituras, aplique Cristo às Escrituras e aplique tudo isso à nossa vida. Este é o padrão que todo mundo vai usar e Pedro nos ensinou abertamente nesse discurso. Nós estamos vendo aqui, então, 3.000 pessoas diante de uma pregação. E vem a pergunta que nós vemos. O que faremos, pois, diante de tudo isso que foi exposto? Nós precisamos, antes de responder essa pergunta, chegarmos a uma conclusão. A primeira delas é sobre a ascensão de Cristo. No capítulo 1 nós vemos isso acontecendo. Estava lá os apóstolos e sobe então o Senhor Jesus, assunto aos céus. Mas antes ele diz, será derramado sobre vós poder. E será derramado sobre vós o Espírito Santo. Nós temos um detalhe neste momento. Este poder que seria derramado sobre esses homens não era um poder para ser usado de qualquer maneira. O motivo pelo qual todos que recebem o Espírito Santo têm esse poder é único e exclusivamente proclamar o Evangelho. E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Nesse meio tempo, entre o capítulo 1 e o começo do capítulo 2, analisando as Escrituras, Pedro então chega à conclusão de que era necessário escolher mais um apóstolo. Assim é feito, eles escolhem Matias, em substituição a Judas, não porque Judas morreu, mas porque Judas caiu. Se nós estivéssemos substituindo apóstolos apenas pela morte, estaríamos certamente tendo apóstolos até hoje. Mas na sequência, Tiago morre e não há substituição. Então, a substituição de Judas foi pela queda de Judas, e não simplesmente porque ele morreu. No capítulo 2, então, ocorre o cumprimento da promessa de Deus que foi feita pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo, então, desce sobre a igreja e os homens passam a falar diversos idiomas. Neste dia, dia de festa, Pentecoste, todos aqueles que ouviram falar do Deus verdadeiro, o Deus poderoso, estavam em Jerusalém para essa festa. 14 nações ouvem, na sua própria língua, as maravilhas de Deus. O derramamento do Espírito Santo não deve ser caracterizado apenas por este movimento do falar de línguas, porque isso foi apenas um sinal, foi apenas uma característica. O que importa para nós aqui e o que deve importar para a igreja é a sequência de tudo isso. Recebemos o poder de Deus, derramou sobre nós o Espírito Santo. O que faremos? Proclamaremos o Evangelho até a volta do Senhor Jesus. Ele está conosco. Pedro, então, se levanta, porque o verso 12 vai mostrar que muitas pessoas estavam atônitas e perplexas. Mas não é sempre assim. Se você já saiu na rua para evangelizar, você já percebeu. Alguns se aproximam de Deus enquanto outros fogem. Enquanto um pedaço daquelas pessoas estavam perplexas e atônitas, outras estavam dizendo que estes homens estavam embriagados. Pedro então se levanta com toda a ousadia, intrepidez, segurança de quem acabou de ser cheio pelo Espírito Santo e começa a defender tudo aquilo que estava acontecendo. Ei, estes homens não estão bêbados, como vocês estão dizendo. Esta ainda é a terceira hora do dia. Pedro então vem citando toda a Escritura, ele começa citando Joel. Pedro não está inventando nada. Pedro está citando simplesmente aquilo que ele vive. Um judeu conhece o Antigo Testamento, ele sabia que aquilo haveria de acontecer. E tem mais, Pedro continua. Esse Jesus que vocês viram realizar muitos sinais, prodígios e milagres, esse Jesus vocês crucificaram. Mas Deus ressuscitou esse Jesus, rompendo os grilhões da morte, porque não haveria como de a morte segurar o próprio Deus. E se você tem dúvida, Pedro continua citando as Escrituras, ele cita os Salmos, ele vai falar de Davi, que é uma réplica do Salmo 16. Mas aí vem um judeu e pode dizer, Pedro, você está enganado, porque Davi está falando dele mesmo. De maneira alguma, negativo. O túmulo de Davi está ali, você sabe aonde está. Você pode visitar. Davi não subiu aos céus de maneira alguma. E mesmo assim, o próprio Davi, no verso 34,
repetindo o Salmo 16, vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até quando isso vai acontecer? Até quando tudo esteja resolvido. Pedro continua com a intrepidez: Israel, esse Jesus que vocês mataram, esse que é o próprio Deus o fez Senhor e Salvador. A palavra Cristo é simplesmente Messias, que veio do hebraico e no grego se tornou Cristo. E significa o Salvador. Este Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e é o nosso Salvador. O que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que este povo, quase 3.000 pessoas, está fazendo a Pedro. Pedro, eu ouvi tudo o que você disse. Nós matamos a Jesus, ele ressuscitou, mas e agora? O que a gente faz? E aqui começam, irmãos, as nossas divisões e aplicações para a nossa vida. Nós veremos que aquele que tem a vida transformada, assim como Pedro teve, por ser cheio do Espírito Santo, tem algumas características. Então, aquele que passa pelaquela experiência de enfrentar a língua de fogo que os bombeiros também enfrentam, ou seja, o Espírito Santo entrar no nosso coração e fazer ali morada, eles experimentam algumas condições. A primeira condição é que somos transformados. Acompanhe comigo o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Uma pergunta que fica na nossa mente: peraí, quem está falando aí? É Pedro? É Pedro mesmo? Aquele que tentou andar sobre as águas e no segundo passo afundou? Aquele Pedro que disse que iria para Jesus a qualquer lugar e menos de meia hora depois estava negando ser amigo de Cristo? Pedro, aquele Pedro que, ao invés de se entregar junto com Jesus, atacou um soldado? Pera, Pedro? Aquele Pedro que acertou sim uma vez, dizendo que Cristo era o Filho do Deus vivo, mas quando ele acerta, na verdade era o próprio Espírito Santo que estava direcionando Pedro. Esse Pedro que não conseguia acertar uma, esse Pedro está falando tudo isso para essas pessoas. Transformação. O Espírito Santo, quando desce sobre o crente, quando o crente entende qual é a verdadeira posição dele, quando nós percebemos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, quando nós deixamos o nosso eu sair do nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar, é uma transformação. A nossa vida passa a ser transformada. O que houve com este homem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando no coração de Pedro. Pedro, com aqueles altos e baixos, igual a cada um de nós. Se é uma conversão verdadeira, obrigatoriamente deve haver transformação. Não há conversão sem transformação. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Agora a vida é outra. Nós vivemos cheio de poder e cada um vai ter o seu. Mas todo esse poder é para glorificar o nosso Deus, testemunhando o Senhor Jesus e todas as maravilhas de Deus. Quem passa pela experiência de encontrar o Espírito Santo, de o Espírito Santo fazer habitação no nosso coração, é transformado, mas também aprende a defender a nossa fé. Os versos 15 e 16 mostram um Pedro agora cheio de sabedoria. Já não tem mais todo aquele ímpeto negativo, agir sem pensar. Agora Pedro vai certeiro. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Ei, que negócio é esse aí de dizer que esses homens estão bêbados? Não. Pedro começa a defender o verdadeiro evangelho, a verdadeira transformação que o Espírito Santo nos traz. Romanos 1,16 vai nos dizer: não me envergonhe do evangelho. É curioso ver como antigamente as Bíblias começaram bem grande. A Bíblia de Genebra, a Bíblia de estudo, grande. A gente ia para a igreja carregando aquele pedação de livro. As Bíblias foram diminuindo, e agora elas estão no nosso celular, dentro do nosso bolso, e a gente às vezes nem lembra. Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não devemos ter medo de adotar posições contra o homossexualismo, contra o aborto, a favor da vida ancestral de macaco, coisa nenhuma. Nós cremos é que Deus nos criou perfeitos, prontos para habitar essa terra. E louvado seja Deus por isso. Aqueles que estão de frente do Espírito Santo para enfrentar, têm a vida transformada,
defende a fé e conhece a fé. Entre os versos 17 e 21 e depois de 25 a 28, Pedro mais uma vez volta às Escrituras. Ele já havia feito isso antes. Na hora de escolher um novo apóstolo, ele viu na Escritura que era necessário repor aquele que seria perdido. Pedro então continua, sem inventar nada, apenas citando aquilo que faz parte da vida dele. Um judeu era obrigado a decorar pelo menos o Novo Testamento. Pedro não está inventando nada, está encucado na cabeça dele a Escritura. A Escritura faz parte da nossa vida. Se amanhã todas as Bíblias forem confiscadas, nós teremos culto aqui no domingo? Será que a gente consegue citar 3 versos? Será que a gente consegue um capítulo? Pedro então vem com toda a ousadia, coragem, intrepidez, lembrando e conhecendo a própria fé. Ele cita Joel, cita Davi. Ele vem lembrando tudo aquilo que desde pequeno ele vem ouvindo daqueles que já conheciam o nosso Deus. Aquele que está diante do Espírito Santo, aquele que tem a transformação, defende a fé, conhece a fé e reconhece as nossas falhas. O verso 23, acompanhe comigo a leitura. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui nós temos a acusação de Pedro. Vocês mataram. E estes homens sabiam como foi feito todo o esquema para matar o Senhor Jesus. Mentira! No meio da noite. Falsas testemunhas, tudo mentiroso, tudo organizado às pressas. A elite das religiões judaicas, todos unidos ali para acusar alguém que não tinha culpa alguma. Diante do Pôncio Pilatos, ele mesmo enxergou isso. Eu não vejo nada de errado neste homem. Mas o grande problema é que os judeus esperavam algo diferente. Os judeus, quando veem Cristo todo ensanguentado, olhos inchados, nu, ao lado de Barrabás, um ladrão, mas que está inteiro. Quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém, os gritos de Hosana, Hosana nas alturas, parecia que o povo tinha entendido que Jesus era o nosso Salvador. Mas ali eles veem um homem comum, que sangra, que chora. Um homem todo ensanguentado. E naquele momento, então, os judeus se lembram daquilo que eles estavam esperando. Um soldado que tiraria Roma do trono e colocaria Israel. Não, o reino de Deus é outro. O reino de Deus é espiritual. E ali, então, eles escolhem Barrabás. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. E Pedro aqui não perde tempo. Vocês mataram aquele Jesus. Um homem que está diante do Espírito Santo, que tem a vida transformada, ele defende a fé, conhece a fé, reconhece que é pecador e reconhece as suas falhas. Mas mais do que isso, cheios do Espírito Santo, nós temos uma obrigação. Diz um provérbio de muita sabedoria que diz assim: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se você entendeu o Evangelho, se Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você está cheio do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você precisa apresentar Cristo ao mundo. Você não precisa ser o crente chato que fica a todo instante falando. Paulo não fazia isso. Paulo pegava os ganchos. Nós vimos aqui na nossa EBD como Paulo aproveitava as culturas locais, tirava o pecado da cultura e apontava para Cristo. Enquanto os judeus queriam sinais, Paulo pregava Cristo crucificado. Enquanto os gregos queriam sabedoria, Paulo pregava Cristo crucificado. Essa é a nossa obrigação. É por isso que foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Todos os sinais que acompanham isso, é óbvio que é possível. Nós cremos na ação do Espírito Santo, mas nós temos que nos lembrarmos de que o objetivo de tudo isso é proclamar o Evangelho. O verso 36 nos diz algo importante. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E a gente precisa aqui entrar num consenso. A mensagem da cruz é loucura, de fato. Se nós tirarmos a nossa fé e formos pensar só com a razão, nós devemos achar, no mínimo, curioso um Deus, criador de todas as coisas, criador do céu, do mar, de tudo que há, não só criador, também sustentador de todas as coisas. Distância perfeita
do sol para a terra. Outono, inverno, verão, primavera, ligação de todos os animais, complexidade do nosso corpo, o Deus que criou tudo isso, peraí, lá no alto daquela cruz, sendo humilhado, castigado, cuspido, ofendido, desce daí, o Senhor é Cristo mesmo, desce daí, eu quero ver. É loucura quando nós pensamos que a mensagem da cruz é a mensagem verdadeira, mas é por isso que nós temos fé. Só o Espírito Santo nos direciona. O que faremos, pois, diante do Espírito Santo? Língua de fogo, lembrem-se do bombeiro, toda aquela condição, um mar de fogo, trazendo a nós a reflexão de quem nós somos. Nós temos que passar essa esperança para o povo. Nós temos que proclamar o Evangelho. Cristo não só morreu simplesmente. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ó morte, onde estás? Diante do nome que está acima de todo o nome. O verso 36 conclui dizendo que Deus o fez Senhor e Salvador. É a este que nós entregamos a nossa vida, Senhor Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo é transformado, defende a fé, conhece a fé, reconhece as falhas, apresenta Cristo crucificado e, por último, é testemunha de Cristo. Verso 32 e verso 33. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Amados, a vida cristã não é um parque de diversões. Já preciso adiantar isso para vocês. A nossa vida é uma vida de batalha, de luta. Nós seremos ofendidos a cada dia da nossa vida, ao ligar a TV, ao ligar o rádio, no carro, no trânsito principalmente. Tudo parece que vem atacando a tradição. E não há nada de errado com a tradição. O que há errado é a gente achar que nós podemos ser felizes a qualquer custo. A igreja coreana possui 336 mil membros. A Coreia é um país do tamanho de Sergipe. Caberiam 50 Coreias no Brasil. 336 mil membros. A Igreja Presbiteriana do Brasil possui 700 mil membros. A Coreia já tem a metade do tamanho de Sergipe. Mas o que é mais curioso é o testemunho desses irmãos. Uma única igreja contém 14 mil membros. Como é que funciona isso? É impressionante, porque às 4 horas da manhã, aos arredores dessa igreja, já tem trânsito. Às 5 horas da manhã, se você tenta entrar dentro dessa igreja, você não consegue. Ela está lotada. Se você já entrou no estádio de futebol, você já teve essa percepção, cheio de gente, um mar de gente. 5 horas da manhã, reunião de oração. Como é possível, 5 horas da manhã, uma igreja cheia a ponto de causar trânsito nas intermediações? Quando um coreano é questionado, rapaz, você está fazendo o que aqui às 5 horas da manhã? A resposta que o coreano dá é uma só. Deus é nossa prioridade. Antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, nós vimos aqui para a igreja porque nós oramos. Nós pedimos para que Deus esteja conosco durante o dia e nos dê coragem, intrepidez, segurança, sabedoria para lidar com todas as ofensas e pregar Cristo crucificado, mesmo que o mundo ache isso uma loucura. Quando Deus for a nossa prioridade, nós perceberemos esse poder, o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre todo aquele que compreende o Evangelho. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil não costuma fazer os apelos. A gente não vai agora trazer vocês aqui para frente. Os irmãos diante de Pedro perguntaram: o que faremos agora? Nós não podemos agora trazer todo mundo aqui. Você entendeu o que isso quer dizer? Deus é a prioridade na sua vida. Jesus Cristo é o seu Salvador. Vem aqui, eu vou orar agora. E aí você vai se maravilhar. Vai virar o crente. 4 horas da manhã vai estar indo para a reunião de oração. Vai estar orando dia e noite, jejum. Não, a gente não faz isso. Porque não é assim que funciona. Oração após oração. Dia após dia. Leitura da Bíblia após leitura da Bíblia. É assim que o nosso coração é convertido. Obviamente que existem os casos específicos, mas essa não é a ordem natural. Nós não fazemos o apelo aqui na frente, porque daqui 3 horas, diante de um bom prato de arroz, feijão, bife, batata, salada, batata frita e salada, a gente já esqueceu de tudo que a gente já ouviu. Não é assim que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus. É uma entrega verdadeira. O Espírito Santo toma conta do nosso coração e Deus se torna a nossa prioridade. O que faremos, irmãos?
verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependa-se. É isso, desde sempre. Arrependimento. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Entregue a sua vida a Cristo. Porque tem uma promessa. Essa promessa é para quem? O verso 39 responde: pois a vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. É para quantos Deus chamar. Cabe a nós simplesmente proclamar o Evangelho. 3.000 foram acrescentados à igreja do Senhor nesse dia. A nossa oração é para que o Espírito Santo conduza os seus, cada um dos seus eleitos, aqui para essa luz. 3.000? Pode ser muito mais. Se cada um de verdade receber esse poder e ser testemunha de Cristo Jesus, nosso Salvador. O bombeiro, quando está diante da língua de fogo, ele precisa tomar uma decisão. O que farei agora? O bombeiro tem por ímpeto adentrar dentro do fogo para salvar vidas. Nós temos um que age da mesma maneira. Mesmo sendo Deus, abriu mão de toda a sua glória. Mesmo sendo todo-poderoso, perfeito, ainda assim, o Senhor Jesus desce até nós, caminha entre nós, nos exorta, nos ensina, não nos dá desculpa. Nós não podemos chegar no céu e falar: Senhor Jesus, eu preciso entrar aqui. Não, mas o Senhor pecou assim, assim, assim. Não, Senhor Jesus, você não tem ideia do que eu passo na minha vida, você não sabe como é meu trabalho, você não sabe como é minha esposa, você não sabe o que eu tenho passado. Eu sei. Eu sei porque lá no Jardim Florido vocês falharam, mas eu, com fome, no deserto, sendo tentado pelo próprio diabo, ali eu resisti. E no alto daquela cruz eu recebi o seu pecado. Portanto, quando nós estivermos diante do Senhor Jesus, nós não vamos dizer que é pelo nosso intelecto, é pelo nosso músculo, é por tudo que nós fizemos que nós merecemos o céu. Não, de maneira alguma. Nós merecemos o céu única e exclusivamente porque o sangue de Jesus foi derramado sobre cada um dos seus. E quando Deus nos olha, ao invés de fulminarmos, porque aquilo que Ele mais odeia está em nós, que é o pecado, Ele olha a imagem perfeita do teu Filho. E a ira já foi derramada sobre o Senhor Jesus. Uma dívida impagável nós temos com o nosso Senhor. Isso nos direciona cada vez mais a entregarmos o nosso coração e, cheios do Espírito Santo, cheio do poder, proclamar o Evangelho a toda criatura.